Bom, vamos lá, vamos começar mais uma. Dessa vez a gente vai falar sobre janela de desempenho e esse talvez seja um dos assuntos mais importantes que eu posso falar sobre a iFood. Logo nos primeiros slides a gente vai falar sobre o conceito que eu acho que todo dono de restaurante deveria internalizar sobre como ele deve encarar o seu negócio, né? Eu estava ontem conversando com um dono de restaurante, uma operação grande, fatura mais de R$ 200.000 por mês, e a gente estava desenhando cenários apocalípticos, né, para tentar antevê-los. E a gente chegou numa conclusão de que, cara, se amanhã o iFood deixasse de existir, por qualquer motivo que seja por escândalo, fraude, por problema na estrutura, segurança de dados, qualquer coisa, mas o iFood parasse. Tudo que você construiu até aquele momento, com o seu restaurante, atendendo todos os clientes dentro da plataforma, o que você carregaria disso? E a grande maioria dos restaurantes, eu sei qual que é a resposta. A grande resposta desses caras é não faria nada. Porque não desenvolve. Você não se prepara para isso por dois motivos, na minha concepção. O primeiro motivo é porque você, de fato, desconsidera que um cenário apocalíptico pode acontecer, e para mim o grande efeito que faz com que essa teoria ela se confirme é que eu acompanhei a quantidade de restaurantes que não estavam preparados para uma pandemia, a quantidade de restaurantes que não estavam preparados para, do dia para a noite, transformar o seu modelo de atuação em delivery, ter um delivery bem estruturado. Então, assim, a gente não antevê cenários apocalípticos, e eu estou falando isso não para você sair daqui achando que você precisa, meu Deus do céu, desenhar um cenário de tensão ou desenhar cenários de extremo para antevê-los ou coisa do tipo. Mas é que a estruturação do seu negócio ela é muito importante para que você consiga surfar nas ondas que elas vão surgindo ao longo do mercado. Então, empresas que estavam melhor preparadas para o delivery antes da existência do iFood, com a existência dele, puderam surfar com mais rapidez numa onda que quem não estava preparado não demorou, às vezes, para transicionar. E a mesma coisa acontece para o cenário da pandemia. E aí, cara, esse é o primeiro motivo que eu acho que restaurantes não se preocupam com isso, eles de fato não acham que vai acontecer algo nesse aspecto. Mas o segundo ponto é que vocês não têm um serviço de pós-venda muito bem estruturado. E aí eu vejo que o pequeno e o médio empresário no ramo alimentício, ele toma baile das grandes franquias, das grandes redes, das grandes empresas que já entenderam a importância disso. E o pior de tudo, ele toma baile não porque é uma situação inviável financeiramente para o modelo de negócio dele, para a estrutura dele. É só porque ele não está olhando para aquilo com a devida importância. Às vezes o cara está represado ainda em processos de fornecedor, de mão de obra, de operação, e faz com que ele não consiga olhar de cima a parte estratégica do negócio, fazendo com que ele não dê a importância, não dê atenção para o que de fato é importante num delivery, num restaurante. E aí, eu acho que essa conversa de hoje, né, essa aula 2, ela tem como sua principal ferramenta o entendimento sobre a importância da informação e sobre a importância da recorrência. E aí, se você estiver escutando ao vivo, se você estiver na gravação, recomendo que você pegue caderno, caneta, porque eu separei vários insights para a gente falar a respeito, que eu acho que seria interessante de você tomar nota. E o primeiro deles é que todo restaurante vive de recorrência. Ele não vive de novos clientes. Se você for viver de novos clientes, meu amigo, vai te dar um trabalho, uma dor de cabeça, uma necessidade de esforços que não vale a pena. A bem da realidade é essa. Para isso, a gente precisa comentar sobre a importância dos dados. E o que é um dado? Dado é informação. É tudo que é relevante com
relação ao seu cliente, ao pedido do seu cliente. Então, o nome é um tipo de dado, o e-mail é um tipo de dado, o telefone, o que ele pediu, como ele pagou. E as empresas que entendem a importância dessa informação e começam a trabalhar isso de alguma maneira, elas exploram isso em benefício da sua empresa e é onde você decola, é onde você deslancha. Foi feito um estudo que diz que a recorrência ela é responsável por muitas das vezes 40% do faturamento de um restaurante. Então, se você quer garantir essa previsibilidade, né, se você quer garantir que você esteja na frente da sua concorrência, você precisa tomar dados, anotar, mensurar, catalogar, para que você use eles no seu processo decisório. Em cima disso, a gente vai para uma frase que eu tenho falado muito para todos os donos de restaurante. Toda decisão tomada sem informação é um achismo da sua cabeça. E aí, o mal do empreendedor gastronômico é sempre esse. Eu faço o meu pedido, os meus produtos que eu vendo são de acordo com o que eu acho que as pessoas gostam, o modelo de negócio é de acordo com o que eu acho que as pessoas gostam, só que a gente nem sempre vai ser o público do nosso restaurante. Então, nem sempre o que você acha que é bom, o seu cliente acha que é bom. Ah, Guilherme, mas e no começo do restaurante? No começo vai ser muito a sua cara, porque você ainda não tem uma base de clientes, uma fanbase ali para determinar como que o seu restaurante tem que se posicionar, como que ele tem que funcionar. Mas depois que o seu negócio já está instalado ali no mercado que ele atende, quem começa a decidir o movimento da sua empresa é o seu cliente final. Porque se você colocar um produto que as pessoas não aceitem, isso não vai gerar venda. Se não gera venda, não gera caixa. Se não gera caixa, não faz sentido a sua empresa existir. O inverso também funciona. Se você tira o principal produto da sua empresa, se você tira ele do seu cardápio, as pessoas vão passar a não pedir mais, vão procurar outras empresas que ofereçam algum produto similar e você vai perder faturamento. E aí, tudo precisa ser catalogado. Hoje a gente vive numa era digital onde todos os comportamentos do usuário, desde a entrada até a saída, eles são mapeados. E se isso não fosse importante, você não estaria vendo empresas como Netshoes, como GoDaddy, fazendo e investindo tanto em remarketing. Cara, pelo amor de Deus, você entra no site da Netshoes, dali para frente a sua vida vai virar um eterno acompanhamento de publicidades da Netshoes. Você começa a pesquisar determinados assuntos dentro do Instagram, o seu algoritmo naturalmente vai direcionar você para consumir mais conteúdos daquele tópico. Então, cara, se você está vendo esses movimentos como usuário, se você está vendo isso nas big techs, nas grandes empresas ali, replicando isso, por que você, dono de empresa, dono de restaurante, negligencia essa informação? Então, desde já, pensa o seguinte, é muito importante que você organize as informações do processo de venda do seu restaurante desde o primeiro dia. Guilherme, estou aberto há 5 anos e nunca fiz nada disso. Beleza, então começa a partir de hoje, porque quanto antes você começar, mais informação você vai reter e mais informação você vai conseguir trabalhar. É melhor você começar a guardar essas informações hoje, por mais que você não use, e amanhã você de alguma maneira explorar isso em benefício próprio, do que você não começar porque você não vai usar e a partir disso você sempre sempre estar na estaca zero. Então, o que a gente precisa falar? A gente precisa falar da janela de desempenho do iFood, que é o BI, né, a área de inteligência de dados que o iFood construiu para aparecer para os donos de restaurante. Como é que você encontra a janela de desempenhos? Quando você loga lá no portal do iFood, abaixo do início você vai ter uma seção chamada Desempenho e Vendas, e dentro dessa aba de Desempenho e Vendas, você vai ter a janela de desempenho que se apresenta mais ou menos dessa forma. Eu tive recentemente no iFood, faz 15 dias, e, cara, me assustou um pouco com a forma com que eles estão dando importância para este tipo de informação, para esse conteúdo.
Enquanto eles estão descontinuando algumas ferramentas que surgiram ao longo da plataforma, a janela de desempenho tem sido cada vez mais uma linha de frente de atuação e de desenvolvimento. Por quê? Porque eles entenderam que quanto mais informação estratégica eles oferecerem para o cliente dele, para o dono do restaurante, melhor esse dono de restaurante pode se preparar e se organizar para que ele consiga melhores resultados. E aí a gente volta para o que a gente conversou lá na aula 1. Né? O dono de restaurante, cara, ele tem que entender o movimento que o iFood, como que o iFood enxerga o relacionamento dele com o cliente final e como o iFood enxerga o relacionamento dele com o restaurante. Como é que o iFood sobrevive? O iFood sobrevive do intermédio entre donos de restaurante e clientes que querem fazer pedidos nesses restaurantes. Então, o que ele precisa construir para ter um relacionamento saudável dentro do aplicativo dele? Bons relacionamentos. Como você constrói bons relacionamentos dentro do iFood? Oferecendo bons produtos, bons prestadores de serviço. Então, cada vez mais, o iFood vai privilegiar os restaurantes que oferecerem um serviço de alta qualidade. Então, sabendo dessa situação, qual que tem que ser a busca contínua do dono de restaurante que trabalha dentro dessa plataforma? Ter uma boa taxa de um bom valor de taxa de entrega para ser atrativo, ter uma boa proposta, um bom cardápio e um tempo de entrega rápido. Para que você consiga construir ao longo dessa jornada com o cliente, desde a hora que ele entra no seu cardápio até a hora que o pedido chega na casa dele, uma boa jornada desse usuário para que você tenha uma boa reputação dentro do aplicativo e o aplicativo te privilegie em função disso. Não é à toa que a gente vai falar mais para frente aqui sobre os ganchos que você pode tomar, e todos os ganchos estão sempre relacionados à mesma coisa: uma boa ou uma ruim experiência do usuário final dentro do seu aplicativo. Não tem segredo. Se você quer gerar um bom relacionamento com o cliente, um bom relacionamento com a plataforma do iFood, você precisa se atentar e cuidar das boas experiências dentro dela. E aí, dentro da área de desempenho, a primeira janela que a gente encontra é a janela de cancelamento. Mas antes de falar da janela de cancelamento, eu vou pausar aqui a nossa live do Instagram, porque quem quer continuar assistindo esse conteúdo precisa entrar no nosso grupo. E o vídeo foi encerrado. Maravilha. Agora estamos só nós, vamos lá. Janela de cancelamento, ela fica aqui logo na entrada, né, ali na opção de operação. Quando você clica na janela de desempenho, aparece o seu cancelamento, e aí você consegue filtrar o período de tempo que você quer analisar. O que é importante você entender da janela de cancelamento? Cancelamento é um tipo de experiência negativa. Experiências negativas são mal vistas pelo iFood. Então, a sua porcentagem de cancelamentos ela tem que ser o mais baixo possível. Guilherme, como é que eu faço para ter uma baixa taxa de cancelamento? Processos. Processos dentro da cozinha, processos na entrega, processos com a sua equipe, processos no relacionamento e na fala com o seu cliente. O único jeito de você evitar cancelamentos, salvo exceções fraudes, porque aí não está no seu controle, né? Mas o único jeito é criando e construindo bons processos. E qual que é a importância desse processo? Porque lá no rodapé, você vai ter aqui a opção chamada responsabilidade da loja. E, cara, a responsabilidade da loja ela é muito importante. Por quê? Porque é isso daqui que vai determinar se você se qualifica para ser um super restaurante ou não. Então, se você já sabe que cancelamento é uma métrica, um indicador que está contabilizando para o super restaurante, você precisa estar de olho no cancelamento. Guilherme, mas o que ajuda o super restaurante? Visibilidade. E quando a gente entrar em funil de desempenho, ser super restaurante vai ser um ponto de virada da sua empresa entre ter muita visibilidade ou pouca visibilidade. Mas quando a gente chegar em funil de desempenho, eu vou falar para você um pouquinho melhor sobre isso.
Outra janela que está dentro ali da operação é os chamados em aberto. E o que são chamados em aberto? Qualquer pedido que tenha tido algum problema entre a sua comunicação com a comunicação com o cliente que gerou um chamado. Ah, Guilherme, como é que eu faço novamente para não ter chamados em aberto? Processos, ferramentas de previsibilidade, comportamento de precaução, né? Não deixar o cliente ficar insatisfeito com alguma coisa, dar uma satisfação para ele se o pedido for atrasar. Esse tipo de situação evita de você ter chamados em aberto. E aí, novamente, já falamos sobre o pedido cancelado, vamos falar agora sobre chamado em aberto. Chamados em aberto também são indicadores necessários para você pontuar e ranquear para o super restaurante. Então, novamente, cara, chamados em aberto, o que está ali sendo colocado em questão? O que está sendo ali avaliado? Experiência do usuário final quando pede na sua loja. E aí o que o iFood faz? Ele privilegia os restaurantes que tiverem melhor performance, melhor métrica de desempenho dentro daquilo que eles julgam ser necessário para boas experiências. Basicamente, para eles, o que eles estão te falando é o seguinte, cara, capricha aí na entrega do seu pedido dentro da minha plataforma que eu vou fazer você vender mais. Basicamente, é isso que eles estão dizendo. E lá, na aula 1, quando a gente falou sobre cardápio, né, sobre estruturação de cardápio e tudo mais, cara, não adianta você ter um cardápio bem estruturado se você não tiver visibilidade desse cardápio. Então, não adianta você mexer em só um dos pilares, você precisa mexer em todos eles de alguma maneira, porque um vai beneficiando o outro. Então, se eu tiver uma boa experiência para o meu cliente, eu ganho do iFood visibilidade. Se eu tenho um cardápio estruturado, bem estruturado, com foto, vídeo, descrição, essa visibilidade se transforma em pedidos concluídos, se transforma em conversão, e isso reflete positivamente no meu faturamento. Gerando uma boa experiência, isso gera boas avaliações geram uma boa experiência gera visibilidade, visibilidade gera pedido e assim vai. Então tá tudo sempre interligado. Isso faz com que o dono de restaurante tenha que ter dentro da sua cultura organizacional o que a gente chama de conceito de melhoria contínua. É muito importante que você não abaixe a guarda na hora de cuidar do seu iFood, de gerenciar o seu iFood. Por quê? Porque existem os ganchos, e a gente vai falar sobre alguns ganchos que eu aqui chamo de cartões amarelos. Existe sim uma situação, aliás, algumas situações que fazem com que a sua loja dentro do iFood perca visibilidade, perca faturamento, e isso você tem que aprender a lidar quando você identifica. O que alguns influenciadores, alguns professores de iFood falam como sendo os hackzinhos de performance, os hackzinhos de geração de pedidos. Identificar se o iFood está te penalizando ou está te podando por conta de alguma coisa que você fez que vai contra a plataforma e você se estruturar em relação a isso. Quais são as ferramentas que a gente tem para tentar dominar essa situação? Primeira delas, cara, tempo de entrega. Segunda delas, taxa. Terceira dela, promoção, campanha inteligente. Se você identificou que você está com dificuldade em algumas coisas nesse aspecto, cara, você precisa dar o start, ir lá e corrigir isso. Já falei, dono de restaurante tem que entrar na loja ali, sua loja abre às 6 horas, às 18 horas, sua loja tem que entrar com um tempo mínimo de entrega. E conforme forem chegando os pedidos, você vai adequando isso. Mas enquanto tua chapa tá vazia, tu não tem pedido, teu motoqueiro tá ocioso, tá tudo ali, cara, você tem que despertar o máximo de interesse e de atração. A mesma coisa, na minha visão e para a estratégia que eu desenho com alguns clientes da assessoria que têm um modelo de entrega própria, você tem que entrar com determinadas ações de entrega grátis em determinados momentos do dia ali da sua logística.
Assim como eu nunca fecho o iFood. Se você está fechando o iFood, você está sendo penalizado, você está perdendo dinheiro, né? Eu nunca fecho o iFood. O que, que eu faço? Ou eu aumento o tempo de entrega, mas o que eu mais gosto, não aumento o tempo de entrega e começo a cobrar a taxa de entrega. Por quê? Porque minha loja continua lá, continua à disposição, o iFood entende isso como um bom comportamento da minha loja com a plataforma dele, e se o cliente quiser pedir de mim mesmo assim, ele vai lá e ele paga por isso de uma maneira que fique interessante, que fique atrativo para mim receber aquele tipo de venda. E aí, a gente fala sobre o tempo aberto. E, cara, tempo aberto é gancho. É gancho. Se você não estiver com a sua métrica de tempo aberto dentro dos indicadores que o iFood julga ok, você vai ter problema de pedidos. Existem casos que a gente reviu aí agora semana passada de cliente nosso que por algum motivo, de problema em coifa, problema de energia, problema de motoboy, teve que ficar um período fechado e quando voltou não foi a mesma coisa. Demorou ali 2, 3 dias fazendo estratégias de alavancagem para poder recuperar os pedidos. E aí o que, que acontece? Muitas das vezes você não entende por que, que a sua loja não está vendendo bem aquela semana. E isso pode ser um dos ganchos que você toma, que aqui é o que eu chamo de cuidado com os cartões amarelos. Você precisa ficar atento a essa situação, por quê? Porque se você identificou que o movimento está abaixo, que não está rodando tão bem, cara, você precisa fazer algumas estratégias ali, ter algumas estratégias no bolso para você poder contornar esse movimento. E aí é batata, tá? Você mostrou para o iFood que você está performando melhor, que você está fazendo uma boa entrega, está tendo uma boa experiência para o cliente, ele volta a te anunciar, ele volta a te mostrar para as pessoas. E aí, cara, toma nota disso daqui, porque é uma informação que eu tive de dentro do iFood e não é uma informação que eu vejo muita gente falando. O iFood não te coloca em visibilidade de acordo com os seus preços, de acordo com as suas promoções. O iFood te coloca em visibilidade de acordo com a sua capacidade de atendimento de pedidos. E isso está muito atrelado ao tempo que você demora para aceitar os seus pedidos e o tempo que você demora para despachá-los. Ah, Guilherme, mas isso significa então que é só eu despachar tudo antes de sair da minha cozinha e boa, eu vou ser bem ranqueado? Não, porque se você despachar e o cliente não receber aquele produto, já faz um tempo que o cliente pode cancelar ou pode pedir uma nova previsão de tempo de entrega. E isso também está sendo avaliado pelo iFood. E aí eu vou voltar lá na aula 1, numa situação que eu falei sobre inteligências artificiais, que é o seguinte, o iFood está cada vez mais investindo em inteligência artificial, o que faz com que ele consiga processar e avaliar informações e comportamentos de usuários finais ou de usuários restaurantes com muito mais velocidade do que ele avaliava antes. Isso em alguns momentos vai te beneficiar, mas em outros momentos vai fazer com que você tenha que ficar mais ligado, mais antenado. Então, cara, o iFood não gera pedido para você pelo teu produto, pela foto. Lógico, a experiência do usuário dentro do funil ela é muito importante, mas ele te entrega mais pela capacidade de produção que você tem. Como é que a gente tem hoje grandes hamburguerias fazendo 100, 200, 500, 1000 pedidos em uma noite dentro do iFood e você não consegue bater 20, 25? O que, que esses caras têm de diferente? Ah, equipamento e maquinário. Cara, mas o equipamento e maquinário não deveria ser a única situação para formar essa discrepância entre o seu comportamento e o deles. A capacidade de produção desses caras é muito rápida. Eu tive agora numa hamburgueria em São Paulo e a gente cronometrou 9 minutos entre eu pedir o meu hambúrguer e ele tá na bandeja para ser servido para mim. Ah, Guilherme, mas isso funciona na boca do caixa ali, no despacho. Beleza. Mas e a logística de entrega e tudo mais? Cara, a mesma coisa. A gente tem um exemplo em Santos de uma pizzaria que cada motoboy sai com uma pizza, ele não sai com 3, 4 pizzas. E aí o que, que acontece? Essa pizzaria ela é reconhecida na cidade inteira como uma boa pizzaria em questão a tempo de entrega. Você pediu 30, 40 minutos no máximo. Assim, eu sempre recebo entre 30 e 35. Mas 30, 40 minutos no máximo, você vai ter
a sua pizza lá na sua casa. E aí essa questão de logística é um ponto de virada também. Eu vejo ainda que as pequenas e médias empresas de segmento gastronômico ainda dão cabeçada, ainda tem muito problema com motoboy, ainda tem muito problema com taxa de entrega. E aí você vê grandes redes operacionalizando isso de uma maneira mais dinâmica e tendo resultados positivos, seja com rota, seja com tempo de entrega. E aqui eu não estou querendo jogar toda a responsabilidade no pequeno e no médio empresário. Eu só estou querendo mostrar para você que existe uma realidade de grandes negócios que combate os problemas que às vezes você não está combatendo. E, ao meu ver, todo dono de restaurante está aqui querendo prosperar no seu negócio. Como é que você prospera? Você começa a observar quem está num degrau acima do seu e o que ele fez para chegar nesse degrau para que você possa construir essa situação para sua marca também. E aí eu acho que esses caras estão olhando muito para recorrência, esses caras estão olhando muito para dados, para informação, esses caras estão olhando muito para a experiência do usuário, coisas que às vezes a gente, por estar muito no operacional, por estar com a cabeça muito ali dentro, a gente não consegue se atentar. E aí a gente chega no nosso funil de conversão. Cara, aqui está o ouro, tá? Aqui está o ouro real. Eu vou destrinchar cada um dessas etapas do funil, mas funil é tudo. Funil é tudo para marketing, funil é tudo para vendas, funil é tudo para empresas. Eu acho que nos últimos 30 anos aí da nossa existência como sociedade, a área comercial cada vez mais se estruturou em funis, né? Estudou mais funis. E saber sobre funil, cara, é a grande virada de jogo. Né? Então, o funil, o que ele é? Ele é a jornada de todos os clientes que chegam até os clientes que vão embora. Então, o funil ele é dividido em etapas e cada vez que você vai para uma próxima etapa do funil, significa mais relacionamento, mais interação, mais conhecimento sobre a sua marca, sobre o seu produto. Né? Então, mais para o final, eu vou falar um pouquinho sobre funil e sobre como a gente pode estudar esse funil melhor. Cara, isso daqui é ouro. Eu falo para você que se você é dono de restaurante, você não está olhando para o funil de conversão da sua empresa, pelo menos uma vez por semana, toda segunda-feira, os últimos 7 dias, todo começo de mês, os últimos 30, se você não está fazendo isso, cara, você está deixando dinheiro na mesa. Você está tratando com negligência o seu ganha-pão. Por quê? Porque a informação está aqui, não está no ponto da carne do seu hambúrguer, não está no combinado que você está vendendo do seu japonês, não está no preço da tua pizza. O preço ele é muito importante em determinados pontos do relacionamento com aquele cliente, mas definitivamente preço não é o que determina a sobrevivência ou o crescimento de um restaurante. Margem de contribuição, lucro, são outras questões. Estou falando preço. E às vezes você está lá se pegando porque o seu cliente está com a promoção de pizza a R$ 39,90 e você não consegue bater de frente. Cara, para de olhar para isso e olha para funil. E aí vamos falar da primeira etapa de funil. Funil. Visitas. Visitas é tudo o que viram a seu respeito. É todo mundo que entrou no seu cardápio. É todo mundo que foi lá, clicou na sua loja e foi e adentrou a sua loja para ver os seus produtos. E aí, eu não vou voltar para a parte de cardápio que a gente falou na aula 1. Quem viu, viu. Quem não viu, assina quando isso daqui virar um produto e assiste as gravações. Mas, basicamente, é o seguinte. Quem está em visitas é todo mundo que entrou na sua loja e visitou o seu cardápio. Como é que você faz para aumentar visitas? Participa de mais listas. Quais são as listas? Lista de entrega de taxa grátis, tempo de entrega, super restaurante e todos os filtros que a gente tem ali. Ah, Guilherme, mas eu vi que eu abri, ó, tô eu e o meu amigo aqui, o Cláudio, e eu e o Cláudio abrimos o iFood, estamos um do lado do outro, e o meu restaurante apareceu para o Cláudio e o meu restaurante não apareceu para mim.
Sim, são duas pessoas com perfis de consumo diferentes, com hábitos diferentes, com tickets diferentes, e aí entra o lance do iFood estar cada vez mais voltado para a inteligência de consumo. O iFood ranqueia os restaurantes de acordo com o perfil de consumo. Então, se você é um cara que tem por hábito consumir mais hamburguerias e pizzarias, restaurantes japoneses não estarão bem ranqueados ali. Se você é um cara que tem por hábito consumir produtos de ticket médio de até R$ 50, não vai aparecer aquele restaurante que tem o parmegiana de R$ 120 para 4 pessoas. Não vai aparecer aquele cara que vende a paella a R$ 200. O nivelamento de iFood é feito de acordo com a pesquisa de consumo individual daquele aparelho, não é por CPF também, tá? É por aparelho. Então, se você abrir o seu iFood dentro do seu celular, é de um jeito. Se você tiver um outro aparelho que tem um outro perfil de consumo, vai aparecer de outro jeito. E aí a gente faz o quê? Por preguiça, por falta de informação, por falta de conhecimento, a gente acha que é padronizado, que é nivelado. Todo mundo que está nesse raiozinho aqui vai aparecer, só que são pessoas diferentes, que consomem diferente, que têm tickets diferente, poder aquisitivo diferente. Então tudo para elas é diferente. E o iFood já entendeu isso. O iFood entendeu que essa venda ela é individual, ela é personalizada, ela é específica, ela é um a um. Ele não pode tratar em blocos, e essa é a grande sacada do digital. E a gente precisa olhar com muito carinho para essa situação. Por quê? Porque é a grande diferença entre a época que a gente comprava assistindo jornal, revista e televisão, para agora a gente comprando pelo nosso smartphone, pelo nosso celular, pelo nosso relógio, pelo nosso Apple Watch. Cara, antes você fazia uma propaganda dentro de um comercial de televisão que você tinha que falar com a massa e a sua comunicação tinha que ser assertiva para conduzir o maior número de pessoas daquela massa. Hoje está tudo desmembrado, está tudo ramificado, está individualizado. Eu consigo falar com você, eu consigo falar com fulano, com Beltrano. Eu não preciso mais de linguagens pasteurizadas, eu não preciso mais de abordagens em massa. Eu, dentro do iFood, consigo falar com cada usuário de uma maneira que seja mais receptiva a esse usuário. E aí, cara, novamente, a gente não está olhando para isso, a gente não está entendendo isso, esse movimento. Então, primeira coisa, dono de restaurante tem que aumentar o número de visitas deles. Tem que ser sua meta, cara. Se hoje você tem 1.000 visitas nos últimos 30 dias, mês que vem você tem que querer 1.200, 1.300. Se você tem 1.300 hoje, no mês que vem você tem que ter 1.800. Você tem que sempre querer mais visitas. Mais visitas e mais visitas. Como é que você desponta isso? Produtos isca, listas de transmissão e participação em promoções, campanhas inteligentes e tudo mais. É assim que você aumenta a visita. Passou da visita, você vai para visualização, que é o quê? Não basta só entrar no meu cardápio, ele também tem que olhar algum produto. E aí, cara, a sacada está em um lugar só. Primeira janela de produtos. O que é a primeira janela de produtos? São as informações que aparecem assim que ele entra na sua loja. Se você tem uma baixa taxa de visualização em relação ao número de visitas, significa que você está com uma primeira janela não atrativa. Seja por valor de produto, seja por foto, seja por escolha dos produtos, promoções, combos. O que é o ideal? Cara, eu considero que o ideal é que entre visitas e visualizações você tenha mais do que 55%. Assim, é o que eu acho que um restaurante deveria buscar. Ah, Guilherme, mas eu tô com 40%. Tá tudo bem. Eu não estou entrando no certo ou errado, eu estou entrando na melhoria contínua. Então, qualquer número que você tenha hoje, ele é bom, mas a sua meta é melhorá-lo. E aí a gente não precisa, quando a gente internaliza isso na cultura da nossa empresa, a gente não precisa mais ficar tentando entrar em padrões. A gente fica o quê? Obsessivo pela melhoria contínua, pela busca de resultados melhores mês a mês. E aí, se você vai demorar 3 meses, 6 meses para chegar
num patamar que muda o jogo do seu faturamento dentro do iFood, tá tudo bem, mas o importante é o quê? Não baixar a guarda. É continuar indo em busca do melhor resultado. E aí, visualização é o quê? É quando o cara clica em algum item. O que é responsável por fazer com que você tenha um bom índice de visualização? Preço, descrição de produto, foto dele, diagramação de cardápio, engenharia de cardápio. Tudo isso faz com que você tenha boas visualizações. Então, veja só. Na primeira etapa do funil, eu te falei como que você pode aumentar suas visualizações. Na segunda etapa do funil, aliás, as suas visitas. Na segunda etapa do funil, eu estou te falando como que você pode aumentar suas visualizações. E aí a gente vai para a sacola. Sacola é o quê? Cara, é quando ele adiciona algum item ao carrinho dele. Né? E aqui o que a gente faz? Aqui o que a gente precisa entender? Cara, aqui tu precisa entender que o que é responsável por sacola? Sacola é responsável por produtos isca, produtos de primeira venda, produtos de primeira experiência. E aí, novamente, mais estudo, porque eu vou jogar informação na tua cabeça o máximo que eu puder. O ticket médio de um cliente no primeiro pedido é inferior ao ticket médio de um pedido que já conhece a sua empresa. O cara que ainda não pediu, que nunca pediu na sua empresa, ele está predisposto a gastar menos do que o cara que já conhece ela. E aí a gente tem que pensar o quê, cara? Que tu não tá nem aí pro cara que já pediu nessa parte da etapa da estratégia. Porque o cara que já pediu com você, se ele gostou do teu produto, se ele quer o teu produto, você pode colocar um pônei, a foto de um pônei no hambúrguer, na pizza, no que você quiser. Você pode colocar o pônei. O cara vai lá e ele vai pedir. Por quê? Porque ele já conhece, ele já criou memória afetiva, ele já criou experiência. Então, para você ter uma boa taxa de conversão na sacola, o que você precisa fazer? Ter produtos de fácil acesso para uma primeira compra. Pô, sei lá, se você tem um hambúrguer que é o carro-chefe da casa, cria uma situação que você consiga colocar ele numa experiência positiva. Ancora ele em um outro produto para você ter uma boa margem e trabalha ele. Qual é o carro-chefe? Aí quando a gente for falar lá do rodapé dessa aba, tem alguns segredinhos que você pode olhar e se espelhar, mas, cara, a tua sacola está muito discrepante, está um número muito abaixo do número de visualizações, é porque você não está gerando uma boa experiência de compra para o primeiro pedido. Na maioria das vezes é isso. Então, como é que a gente faz isso? Engenharia de cardápio. Faz uma boa estrutura. Faz uma oferta inegável. Faz uma oferta irresistível para esse cara. É isso que você tem que fazer. Cara, o que eu acho que é uma boa margem ali de sacola? Eu acho que uma boa margem de sacola é acima dos 18%, 20% ali. Em relação ao número de visitas, tá? Então, se de 100% das visitas você tiver algo acima de 20% em sacolas, me parece algo interessante. Mas, novamente, não se apega ao que eu estou falando de números aqui, de percentagens. Se apegue a ter melhoria contínua. É esse o ponto. Vender sempre mais, converter sempre mais. Eu já vi restaurantes aqui que tem 50% de aproveitamento entre visitas e pedidos concluídos. Cara, eu já vi um restaurante no Rio de Janeiro 10 mil visitas no perfil, 5 mil pedidos concluídos. Só que aí você vai olhar o seu restaurante com 10%, com 12% de conversão, e você vai desanimar por conta disso? Não, cara. Você tem que ir em busca disso também. Olha que sonho. Imagina fazer 5 mil pedidos dentro do iFood ao longo de 30 dias. Só que aí você tem que entender o quê? Qual que é o segmento que esse cara está estruturado dentro do iFood, como é que ele chegou nessas 10 mil visitas, qual que é o valor de pedido mínimo dele, como que funciona a primeira compra. Por quê? Porque são experiências diferentes. Aí o fulano quer chegar lá com o japonês dele, ticket médio R$ 98, e ele quer construir a mesma experiência de venda da batata recheada de R$ 19,90 que vende no iFood. Pô, não dá, cara. É modulado. Então, assim, entenda a estratégia, entenda as ferramentas e aplique elas em benefício da proposta de valor que o seu restaurante tem.
E aí a gente vai para a revisão. E aqui, ó, o número de sacola em relação ao número de revisão, ele sempre tem que ser muito parecido, tá? Se não for parecido, tipo assim, 5%, 10% de diferença entre um e outro, o que está acontecendo aqui? Geralmente é meio de pagamento e cupom bloqueado. Geralmente é isso. É você não aceitar um VR, você não aceitar um VA, você não aceitar uma forma de pagamento que o cara queria, e aí a hora que ele vai para a revisão do pedido, ele não finaliza ele, porque não ficou legal, não é do jeito que ele queria. Então, assim, primeiro ponto, sacola e revisão sempre tem que estar parelho. Se não tiver parelho, você precisa de uma análise. Se tiver muito discrepante, o que pode ser, na maioria das vezes? Método de pagamento que você está aceitando dentro da tua loja. Tá? Ah, Guilherme, mas não é isso. Aí cabe um estudo, aí cabe um acompanhamento, aí não é nesse papo que a gente vai conseguir tratar caso a caso. Aí a gente precisa parar e fazer uma análise do teu cardápio como um todo para entender o que está acontecendo. Mas tenha como base isso. E aí, por fim, pedidos concluídos. E aqui eu tenho que te falar o seguinte, cara, acima de 15% já é aceitável, tá? Visitas acima de 2.500 para a cidade com mais de 200 mil habitantes também é o mínimo que eu acho que deveria acontecer no seu restaurante. Lógico que cidade de interior é um comportamento diferente de metrópole, e aí cada caso é um caso, mas, novamente, cara, 15% de conversão é o mínimo que eu acho que você deveria estar buscando na sua loja. Então, se você tem 1.000 pedidos, 1.000 visitas no seu cardápio, pelo menos 150 pedidos deveriam estar sendo gerados nesse período. Pelo menos. Tá? E aí, novamente, melhoria contínua, busca contínua. Cara, isso aqui é um trabalho de formiguinha, não para, é sempre fazendo o melhor. Mas aí lembra que eu te falei que tudo isso aqui é estratégia? Tudo isso aqui é estratégia. Beleza. Então, como é que a gente faz estratégia para a construção desse cardápio? A gente vai ficar principalmente de olho nos mais vendidos e nos menos vendidos. Por quê? Porque isso daqui é informação, isso aqui é dados, isso aqui é comportamento do cliente dentro da sua loja. Então, pô, vamos lá, ó, isso aqui é ouro, isso aqui é informação gratuita que vale grana no seu bolso. Lembra que eu falei que sacola precisa ter uma boa ancoragem ali nos pedidos, nos produtos? Como é que você ancora bons produtos? Olhando quais são os mais vendidos. Então, você tem que pensar em promoções, em estratégias, por quê? Porque são os produtos que as pessoas mais procuram. Então, sei lá, consenso universal de toda pizzaria, calabresa é o sabor mais vendido. Cara, você tem que ter ali um combo, uma promoção para ancorar a pizza de calabresa nas primeiras buscas ali, nos primeiros produtos. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fazer uma boa experiência para o usuário de primeira compra. Em contrapartida, menos pedidos. E aí a gente vai para um assunto mais profundo que não tem tanto a ver com o tópico de hoje e não tem tanto a ver com essa sequência que eu estou fazendo aqui do básico que precisa ser feito. O óbvio que precisa ser feito. Cara, os menos vendidos, às vezes te mostra que você está colocando dentro do seu estoque insumos que você nem tem saída. E isso daqui, pô, isso aqui nem é de iFood, isso aqui é de restaurante. Olhar o que você vende e o que você não vende é fundamental para você fazer um bom gerenciamento de estoque. Eu nunca vou esquecer de um restaurante japonês que a gente pegou para dar consultoria aqui. E aí o dono mantinha o nigiri de polvo, mantinha alguns produtos específicos ali. Por quê? Porque ele achava que o japonês dele tinha que ser um japonês que oferecesse esses produtos mais refinados. Cara, puxamos o relatório de vendas. Últimos 90 dias. Não vendeu um produto que usasse polvo. Não vendeu, cara. Não vendeu. O que a gente tem que tomar como decisão em cima disso? Tira do cardápio, cara. Tira do cardápio. Olha só isso daqui. O iFood te dá todas as informações necessárias para você trabalhar isso, seu benefício. Vê quantas visitas você está tendo naquele produto e qual está sendo a conversão. Acima de 50%? Maravilha. Manda bala, continua. Vê quanto que isso representa no teu faturamento. E aí, vamos lá, voltar lá para aula 1. Princípio de Pareto.
80% do teu faturamento está atrelado a 20% do teu cardápio. Cara, faz uma boa gestão de estoque. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir o teu estrangulamento de caixa, você vai melhorar suas margens, você vai perder menos insumo. E aí, em função disso, você tem uma melhor estrutura, uma melhor engenharia de produção. Então, cara, olhar os menos vendidos também é importante. Por quê? Porque eles te mostram o que não precisa ficar no teu cardápio. E aí, quanto menos oferta você faz para o seu cliente, melhor é o processo de decisão dele. Existe um estudo que fala que cardápios mais enxutos tendem a ter mais conversão. Por quê? Porque quem tem muita opção fica confuso. É o efeito Netflix. E, cara, existe um estudo da Netflix que, inclusive, saiu num relatório que eles mandam para os acionistas, no relatório deles lá, carta ao investidor, alguma coisa nesse aspecto, eles falam sobre a situação de o que eles precisam, como é que está sendo o comportamento do usuário dentro da plataforma. E um dado que vem aumentando cada vez mais é o tempo que as pessoas ficam na thumb lá escolhendo o que vão assistir, em comparação ao tempo que elas ficam assistindo. Por quê? Porque cada vez mais você tem mais opções, você tem mais variedade, e aí você não sabe, você fica naquela de tipo, cara, será que vale a pena isso daqui? Não, vou dar mais uma procurada. Então, cardápios enxutos performam melhor. Então, se você tem um produto hoje dentro do seu cardápio que não vende, cara, abandona ele, desapega dele, por mais que você goste dele. E aí, cara, engenharia de cardápio tem muita coisa pra gente falar. Não vou falar agora, vou deixar uma aula só para engenharia de cardápio, mas, cara, o processo de decisão da construção do seu cardápio define muito também a sua conversão. E aí, uma informação que também está aqui, mapa de calor, né? Mas eu trouxe esse dado aqui só para a gente confrontar uma informação que já é consenso universal. Sua base de clientes tem que estar nos primeiros quilômetros de atuação. Vender para esses caras é mais interessante do que vender para quem está distante. Sua logística fica mais desafogada, você consegue ter uma melhor reputação, uma melhor apresentação de produto. Cara, qual que é a temperatura do meu hambúrguer ou da minha pizza no primeiro raio de quilômetro? Qual que é a minha temperatura, a minha consistência do produto no quinto, no sexto, no oitavo quilômetro? É diferente. A forma com que ela chega é diferente. Então, ter boas estratégias para os primeiros raios de atuação é fundamental. E aí, saber isso é avaliar se você está sendo condizente com essa premissa. Futuramente vai vir novidade em cima disso daí. Eu ainda não posso te falar o que vai vir, né? E aí, se você já está vendo isso numa gravação, talvez já esteja implementado, mas o iFood promete entregar cada vez mais soluções dentro dessa área aqui. Isso foi tudo que a gente tinha para falar no dia de hoje. Vou abrir agora para nós fazermos a nossa conclusão, as nossas perguntas, bate-papo e depois encerramos por aqui. Duas coisas que eu queria falar antes da gente abrir para conclusão e perguntas. A primeira delas, já temos data marcada para o nosso próximo encontro, dia 13 de agosto, terça-feira, 20 horas, se eu não me engano, mas depois no grupo de WhatsApp lá eu vou divulgar o horário direitinho. 20 horas, a gente vai falar sobre a experiência do usuário e recorrência. Vou trazer o Bernardo, que foi um dos caras que deu palestra para mim lá no iFood, que alugou um triplex na minha cabeça, falando sobre recorrência, sobre experiência do usuário, sobre perfil de comportamento. Ele tem um aplicativo chamado Falaê, que é uma ferramenta especializada em avaliação de experiência dentro da loja dos restaurantes. É muito bom para você identificar problemas antes deles chegarem no Google, na exposição, né? Então, por exemplo, se alguém faz isso é só uma das feats que o Bernardo vai mostrar na semana que vem, tá? Se um cliente vai lá na sua loja e faz uma avaliação negativa dentro do aplicativo do Bernardo, automaticamente chega no WhatsApp do proprietário um dossiê de tudo que ele falou nessa avaliação negativa para você fazer um efeito de prevenção, um efeito preventivo.
para que ele não vá no Google falar mal do seu restaurante. E, cara, isso é muito bom, tá? Por quê? Porque eu escuto muita gente falando assim, Guilherme, mas não seria melhor já jogar direto para o Google? Cara, não. Por quê? Porque se você não filtrar as informações que você joga para o Google, pode ser que você tenha uma reputação negativa sendo construída lá dentro. É melhor você filtrar isso dentro do controle da informação, para aí você poder depois expor. Então o cara avaliou lá 5 estrelas, tal, não sei o que, maravilhoso e tudo mais. Cara, que bom que você fez essa avaliação. O que você acha de avaliar a gente no Google dentro desse link aqui e eu disponibilizar para você um cupom para você usar nos próximos 10 dias aqui dentro da minha loja? O que você acha? E, cara, aí é loucura, tá? Porque aí a gente já entra em recorrência de novo, porque o Bernardo tem um estudo que fala sobre a oferta de cupons de desconto com curto prazo para serem usado, como que isso afeta o aumento de recorrência do seu cliente. Então o cara faz uma avaliação positiva e você dá um cupom para ele agressivo, para ele usar nas próximas 72 horas. Esse cara nem estava pensando em voltar a consumir o seu produto num curto espaço de tempo, mas com esse benefício você melhora a sua recorrência. E aí, para giro de caixa, isso é muito importante. Para fluxo de caixa, isso é muito importante. Bom, estamos avisados, né? Vou abrir aqui para a conclusão e as perguntas. E se ninguém tiver nada, a gente segue. E aí eu dou mais 2 recadinhos e a gente encerra por hoje. Oi, tá me ouvindo bem? Tudo certo. Cara, eu gostei de tudo que foi dito. Fico um pouco preocupado porque os meus percentuais não acompanham os que você disse que deveriam estar acompanhando, mas vamos trabalhar na melhoria contínua, né? Foco nisso. Foco no que está dando certo. Vamos lá e resolver o que está dando errado. Mas eu fiquei intrigado com o que você disse desse restaurante no Rio de Janeiro, que consegue 50% de pedidos em cima das visitas. Bom, Você pode discorrer, falar um pouco sobre o que ele tem de estratégia, o público dele, até o produto que ele vende, o que é esse restaurante? tá. Tem algumas coisas que eu posso falar. Eu não conheço a operação muito a fundo, tá? Eu conheci esse restaurante num estudo de caso dentro de um curso que eu fiz lá no Rio, tá? E ele foi usado como case de sucesso. Primeiro ponto que eu acho que é extremamente relevante de falar para você é que os produtos dele são de tickets extremamente baixos. Coisa de, tipo assim, os tickets dele é R$19,90 até R$25,90, R$27,90, é coisa assim. E aí a gente tira a primeira conclusão de como os números imprimem a favor dele. Se você tem um ticket muito baixo, o poder de decisão, a tomada de decisão do cliente final, ela fica muito mais fácil. Ele fica muito mais suscetível a ter uma experiência negativa com você. Tipo assim, pô, se eu comprar uma pizza de 150 pau, o meu processo de decisão por essa pizza, ele é muito mais minucioso do que uma pizza de R$29,90. Mas isso você fala, esse ticket médio é para geral do cardápio dele ou ele tem alguns produtos assim que chamam a atenção? Não, é ticket geral do cardápio deles. É o ticket médio da loja mesmo. Sabe aquele. Não, o ticket médio da loja é acima, é R$35. Mas o ticket de produtos é na casa de R$19,90 até R$25,90. Então ele tem como se fosse um produto e meio ali de ticket médio, tá? Sim. Mas o que acontece? Você sabe aquelas franquias de macarrão? Sim. Então, é uma franquia de macarrão pronto. Então, assim, o processo de decisão é muito fácil. Você tem ali o penne, o sugo, o espaguete, o pomodoro, o branco, o parisiense. Aí o cara monta o produto lá, a estrutura dele, faz o pedido e ponto, acabou. Então, tem, assim, só vamos fechar em 3 coisas que são diferenciais deles, tá? Primeira situação, eles têm um produto que o processo de decisão é muito fácil. Para comprar um produto, para comprar um almoço de 20 mango e não ser bom, eu vou me dar essa oportunidade, tá ligado? Vou conhecer. Segunda situação, você tem uma experiência do usuário muito rápida.
Você não tem que tomar muitas decisões, você escolhe o tipo de macarrão, você escolhe o tipo de molho, você escolhe o acompanhamento, você finalizou o pedido. Então, em 3, 4 cliques ali, eu já fiz o meu pedido pronto e acabou. E o terceiro ponto, tempo de entrega. O tempo de entrega deles, 25 minutos. Nossa, muito rápido. Então, assim, cara, é uma série de. É muito específico do negócio deles. Eu sei que tem muita coisa que não se aplica a outros tipos de negócio, né? Pensando por Mas, ser massa, até ele ter esse ticket baixo assim, ainda consegue salvar uma margem boa. Que cara, a margem deles é surreal. a massa é barata mesmo. A Legal. massa é surreal, assim. E assim, eu não olhei ficha técnica, mas eu posso te falar que tá abaixo dos 30%, com certeza, isso daí, assim, bem com, CMV, com, você fala, com né? embalagem de CMV, com embalagem Entendi. personalizada, com todos os frufrus que eles fazem ali, eles ainda têm uma margem maravilhosa. Legal. E ver os 5 mil também foi muito assustador ali para mim. Tipo, eu nunca tinha visto uma loja com 5 mil pedidos no iFood. Coisa pra Né? caramba. É. E hoje, se você olhar, acho que 75% do faturamento deles está dentro do iFood. E eles não têm pretensão de. Assim, eles têm as ferramentas lá para trabalhar, recorrência, levar para o canal de venda direto e tudo mais, mas, tipo assim, não incomoda nem um pouco eles ter 75% do faturamento atrelado ao iFood hoje. Não, a minha pizzaria tá com 80% no iFood, se não for mais. Então, mas aí entra o ponto de, tipo assim, na tua pizzaria, tu tá fazendo pouco trabalho de migração de canal, né? É, na verdade, nossa, muito pouco mesmo. É, ela Eles ainda lá já é. não. Eles lá já têm. Eles têm uma cultura. Ó, pra você ter uma noção, né? Eles têm aplicativo próprio. Eles têm cashback dentro do aplicativo. Eles têm um flyerzinho pequeno que vai em todo pedido de iFood com QR Code para direcionar para o aplicativo próprio deles. Então, assim, eles têm uma estrutura. Mas o que, que acontece? A estratégia deles está tão bem desenvolvida e estruturada para o iFood que acaba que o iFood fica jogando gente lá dentro da loja deles a todo momento, cara. Ele criou uma experiência boa pro iFood, né? Cara, é basicamente tipo assim, jogou, vendeu. E aí, pô, os caras estão no top de tudo. Legal. Não, é legal, queria entender o que era esse negócio, mais ou menos. Legal. Pô, Parabéns pros caras, né? foi, 50% foi, é muito. foi bem legal. Né? Inclusive, se tiver de bobeiras aí, o que é difícil de estar, né? Mas no dia 20 de agosto, terça-feira, eu vou estar no Rio. Vou estar num um evento, o maior evento do Rio de Janeiro de food service, onde vão estar várias ferramentas, vários fornecedores e tudo mais. Eu consegui cupom de desconto para quem quiser ir no evento. E aí, se tiver afim, tiver disponível, é uma boa oportunidade, cara. Eu saio desses eventos com muita. Qual é o Sempre nome saio do evento aí? do jogo. Hã? Qual que é o evento? Chama JJ Summit. JJ é uma ferramenta de pedido direto. Eu, inclusive, estou fechando parceria com eles agora, né, Uhum. para venda. Posso depois te chamar para te mostrar o software deles. É bem legal mesmo. Eles têm uma ferramenta que eles implementaram lá que nenhum outro cardápio online oferece, com dados consolidados de migração de canal, que é show de bola, Uhum. valor acessível, né? Manda pra mim, vamos ver. E esses caras, eles têm o maior evento no Rio de Janeiro hoje de food delivery. Então acho que esse ano vai ser o Marani que vai palestrar, o Júnior Peto da John Burger, o Branco, que era o CMO do McDonald's, a Bia Fraga, que é a minha mentora, né, que é uma das pessoas que eu consumo conteúdo. Então, assim, só os caras de peso mesmo, o Fernando Baldini também, que é referência na parte de infoproduto para gestão de restaurante. E aí vai ser um dia inteiro de stands e palestras.
E eu já comprei o meu, vou estar lá. Se você quiser vir comigo, vai ser um prazer. Dá uma estudada sobre eles, sobre o É, evento tá que a bem em gente cima, né? Mas vai vale a mesmo. pena. Tem Mais demais. alguma coisa mais que você queira trazer? Não, eu só queria saber sobre esse lugar aí, mágico. Mas valeu Cara, muito. mas é loucura, é loucura. Acho que o que mais me impressiona ali é a operação, cara. Os processos. Eu estou extremamente apaixonado por processo dentro da cozinha. Eu entendi que não é sobre saber cozinhar. Cozinha hoje em dia é sobre É ficha técnica. processos. É saber fazer a ficha técnica e alguém para ler ela e executar ela. Cara, o pulo do gato está na planilha, velho. Isso mesmo. O pulo do Não, gato irmão, está na muito planilha obrigado. e está em cumprir a planilha, né? Que eu acho que esse é o grande ponto também. Isso. A Bia trouxe uma parada que num dos cursos que a gente fez, que ela pega os elogios à pizzaria dela, ela tem uma operação lá de pizzaria, ela pega os elogios à pizzaria como um sinal de alerta. Se o cara elogia que vem muito recheada, ela faz uma análise de se o pizzaiolo não está sentando a mão no recheio. E aí, batata. É um caos que qualquer dia, se Deus quiser, eu vou trazer a Bia para dar uma aula aqui. E aí ela conta que o cara falou assim: Nossa, essa pizza é muito recheada, só peço deles. Aí ela foi lá no restaurante, chegou pro cara e falou: Fulano, faz para mim uma pizza de frango catupiry e vai me explicando o que você faz. Ah, quanto de frango que você coloca? Ah, eu coloco um punhado, mas aí eu pego mais um punhadinho para preencher os buraquinhos que ficam. Ah, beleza. Ah, faz aí agora de Nutella. Aí ele, então, eu faço com. Aqui a gente faz uma volta, mas aí eu dou mais uma volta de Nutella, que é para ficar bem farto o cliente elogiar. E aí foi aonde ela descobriu que a ficha técnica dela estava certa, mas a implementação da ficha técnica dela não estava sendo correspondida. E aí é o ponto que eu acho que é cliente oculto, fiscalização de implementação na mão de obra ali é fundamental, cara. Entendi. Tá bom, mano. Muito bom. Bom, Fechou? muito Bom, obrigado. para não finalizarmos sem falar, tá aqui o meu e-book, né? Então, tem uma venda ao final dessas aulas. Dentro desse e-book, eu escrevi tudo que eu acredito que é fundamental um dono de restaurante entender e saber para gerenciar o seu negócio. Então, nele eu vou falar sobre Facebook, sobre Instagram, sobre Google Meu Negócio, sobre tráfego pago, sobre iFood e sobre influenciadores. São esses os tópicos que a gente aborda dentro dele. Não é um e-book que carrega com si muitas estratégias teóricas e densas, não. É para ser uma situação mais fluida. O meu objetivo com ele é elevar o nível de consciência que o dono de restaurante tem sobre a importância de todos esses 6 pilares dentro da gestão do seu negócio, da sua marca, né? E dentro dele tem ali alguns causos ali, algumas questõezinhas que a gente trouxe na prática para serem visualizados, que eu acho que vale muito a pena. Quem quiser saber mais sobre ele, está no meu Instagram ali, @mktcongui, e fico aí à disposição para qualquer dúvida, necessidade, só entrar lá no meu Instagram e mandar uma mensagem. Aproveite enquanto eu ainda não sou muito famoso, que eu consigo ver todas as DMs que me mandam, porque em algum momento isso não será mais a realidade. Fechou. Muito Fechou. obrigado, irmão. Deixa eu pausar aqui.